vocês. A gente está fazendo a primeira experiência do Colégio Maçônico por videoconferência. Pela primeira vez, a gente já percebe que temos razoável público. E como a gente vai trabalhar a partir de agora até terminar essa pandemia, a nível de leis estaduais e municipais, nós vamos fazer outras aulas e videoaulas baseadas exatamente nesse modelo. Já de antemão, a gente percebe que nós estamos com a configuração de 15 irmãos presentes em sala e os demais que, por acaso, vão sendo adicionados no decorrer da nossa exposição. Nós agradecemos muito ao irmão Jademir de Andrade Câmara, que topou participar desse desafio, e ele vai esclarecer para a gente essa situação de como essas reflexões envolvendo a infrequência e presença da situação envolvendo essa pandemia. Meu irmão Jademir Câmara, por favor, fique à vontade. Obrigado, meu irmão Renato. Bom dia a todos. Bom dia especial e um agradecimento ao eminente grão-mestre Clairton Santana e ao secretário Renato Marcel pelo convite para a gente conversar um pouco hoje, tendo como tema a reflexão acerca dos efeitos da pandemia do Covid-19 nas atividades maçônicas, considerando a legislação específica do Grande Oriente e, consequentemente, também a legislação profana. Tá? A ideia aqui, meus irmãos, é nós conversarmos sobre este momento que nós estamos vivendo no mundo, em particular no Brasil, por conta da pandemia, tá? E fazendo uns links com a legislação profana e a legislação maçônica e os desdobramentos de ambas nas atividades da nossa ordem, e em especial, né, aqui falando do Grande Oriente do Brasil. Tá? Primeiro, eu gostaria de resgatar para todos nós a reflexão de que, diferentemente da Comab e das FSMB, que são confederações, nós somos uma federação. Então, o que acontece? As unidades estaduais e as lojas estão diretamente vinculadas ao que vem, o que emana do Grande Oriente Central. Então, a nossa estrutura política, administrativa, legislativa, ela é um espelho do que é a estrutura igual no nosso país. Nós somos uma federação com algumas atribuições pertencentes aos grandes orientes estaduais e às suas lojas, numa semelhança do que nós temos entre a União, estados e municípios. Tá? E por que eu faço essa introdução? Porque aquilo que emana, em princípio, do Grande Oriente Central, lá do grão-mestrado geral, é lei para a gente. Nós temos que cumprir. Ela é de norma obrigatória. É diferente do que acontece onde há uma confederação. Na confederação, o poder central ele traz orientações gerais e cabe às unidades estaduais estabelecerem as regras específicas para cada unidade jurisdicionada. Tá? A questão um detalhe, isso é um bate-papo, é reflexão. Então, os irmãos podem, a qualquer momento, pedir a palavra, aí o Diego vai fazendo o controle, tá, Diego, por favor, de quem pedir a palavra, seja levantando a mão aqui pelo vídeo ou no ícone próprio que tem aí no aplicativo, para fazer considerações. Não é nossa intenção aqui esgotar o tema, mas é fazer reflexão, sim, sobre o que está acontecendo. E o quanto que a questão pandemia Covid-19 está influenciando nas atividades maçônicas. E aí aqui, para os irmãos que participaram do nosso bate-papo lá na Tiradentes, nós não vamos tratar daqueles aspectos mais filosóficos que nós cuidamos lá no bate-papo lá da loja Tiradentes 2530. Aqui a ideia é tratar mais mesmo, observarmos, discutirmos mais questões administrativas, políticas e jurídicas, tendo como referência a pandemia do Covid-19. Tá?
Nós vamos começar teremos esse bate-papo em 3 blocos. No primeiro bloco, eu vou falar sobre o que está acontecendo no mundo profano. No segundo bloco, eu vou falar o que está acontecendo dentro do mundo maçônico, aí entendendo o Grande Oriente do Brasil. E no terceiro bloco, vou trazer algumas questões que não são completas, mas que vão nos ajudar a refletirmos sobre, a trabalharmos o tema que é a reflexão sobre os efeitos da pandemia nas atividades maçônicas. Ok? Bem, a questão da pandemia, ela começa mais ou menos no início de 2019. Tá? Há registros de que em 2018 já haviam sinais de que existia um novo Covid, um novo vírus circulando com efeitos respiratórios. O H1N1, o SARS, que apareceu há uns 5, 6 anos atrás, é parente do Covid-19. Ambos têm efeitos sobre o sistema respiratório de todas as pessoas. Ocorre que o Covid-19 ele ganhou uma importância maior em razão da sua transmissibilidade e dos seus efeitos nocivos ao organismo do ser humano, principalmente para aquelas pessoas que apresentam comorbidades. O que são comorbidades? São doenças que nós temos e que são facilitadoras da sua expansão na presença do vírus. Aqui eu acredito que todos, a maioria pelo menos, vou ler aqui a relação dos participantes, eu acredito que todos, mas a grande maioria, se lembra de quando surgiram de maneira mais enfática a questão do vírus HIV, vírus da AIDS, né? E a questão da sua transmissibilidade, que era pelas vias sexuais, uso compartilhado de seringas contaminadas, transfusão de sangue e tudo mais. Bom dia, irmão Vilela. Seja bem-vindo. E aí o que acontece? Hoje nós vivemos uma situação semelhante. O que nós temos de diferente em relação a 1985, 88, 1990? Disseminação de informação. Então, hoje, a velocidade com que as informações chegam é muito maior. Segundo, os canais de comunicação se ampliaram. Terceiro, os meios científicos ganharam impulso. E, não menos pior, as brigas de questões econômicas relacionadas ao mercado farmacêutico. Não podemos ser meninos e achar que não tem por trás, também da questão do Covid-19, aspectos do mercado farmacêutico. Bem, então, há registro de que, no início de 2019, já haviam sido identificados casos pontuais de algumas pessoas apresentando reflexos de uma contaminação por um vírus que não era aquele que se conhecia até então. A coisa foi expandindo. No final de 2018, na China e na Europa, foram percebidas ampliação de infectados e de transmissibilidade. Quando foi em fevereiro de 2020, aqui no Brasil, o governo federal, através da portaria número 188 do Ministério da Saúde, ele declarou emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. Ou seja, em fevereiro de 2020, às vésperas da realização da maior festa que aglomera a gente no Brasil, que é a festa do Carnaval. E aí, como é que você, para o Carnaval do Rio de Janeiro, de Salvador, de Olinda, Recife, interior de Minas, isso eu estou falando das localidades que são destaques de Carnaval. Se nós falarmos do nosso estado, como é que eu paro o Carnaval em Neópolis? Como é que eu paro o Carnaval em Tobias Barreto? Como é que eu paro essas celebrações por aqui? Que os municípios se preparam o ano todo para isso. Então, vejam, não houve. E aí, o que nós tivemos? Nós tivemos pessoas do Brasil e do exterior que vieram participar da festa e que tiveram contatos entre si. Para vocês terem uma ideia, em março desse ano, no começo de março,
eu estive em Salvador num evento da área jurídica e eu fiquei hospedado no Hotel Vitória Marina. Não era obrigatório o uso de máscara, não era obrigatório. Já se falava de álcool gel, mas não se falava de uso obrigatório de máscara. Um hotel das dimensões do Vitória Marina, é um hotel grande, e de 3 elevadores só tinham 2 funcionando, descendo com a capacidade máxima de 15 pessoas, nacionais e estrangeiros, pessoas de todas as faixas etárias, e descendo todos para o café e tal, e participar. O evento não foi lá, foi onde eu fiquei hospedado, então vejam vocês. Eu e muita gente ficamos expostos a um alto índice de transmissibilidade. Essa portaria de fevereiro de 2020, ela já trouxe algumas não, ela trouxe as orientações que se tornaram regras para o enfrentamento do Covid-19. Porém, nós não tínhamos ainda uma percepção, uma consciência dos efeitos daquela pandemia na nossa vida, tanto na vida social quanto na vida econômica, né? De que aquilo ia trazer. Então, o que acontece? No dia 4 de fevereiro, o governo edita essa portaria. Vejam vocês, 4 de fevereiro. No dia 7 de fevereiro, é publicada a Lei Federal número 13979, onde estabelece as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, dentre as quais destacamos. Então, veja, no dia 7 de fevereiro de 2020, 4 de fevereiro, sai a portaria do Ministério da Saúde. No dia 7 de fevereiro, nós temos uma lei federal sancionada pelo presidente da República e publicada no Diário Oficial, em que ele estabelece medidas para enfrentamento da pandemia. E aí ele traz todas aquelas medidas, que foi até um certo copia e cola da portaria, e traz para o nosso mundo profano todo um conjunto de regras que nós estamos convivendo até hoje. Dessas regras, eu destaco isolamento social, familiar, o isolamento domiciliar, o distanciamento social, a quarentena, o uso obrigatório de máscaras individuais e a declaração de atividades essenciais e a suspensão de atividades de qualquer natureza que importem aglomeração. Em março, eu estive, veja, essa lei é de fevereiro de 2020, então já no início de março, no primeiro final de semana de março que eu estive em Salvador, essa lei já era uma lei federal. O nosso evento foi um evento pequeno, mas nós estivemos reunidos em torno de 30 pessoas. Cada descida e subida de elevador, eu sozinho tinha contato com pelo menos mais 15 pessoas, 10 a 15 pessoas. Então, vejam, 10 a 15 pessoas diferentes. Então, percebam a exposição ao risco de se infectar e de se transmitir o vírus. E o curioso é o seguinte, uma pessoa só infectada, ela transmite o vírus para N pessoas. Aí é uma progressão exponencial, não é nem geométrica, é exponencial. Por quê? Porque imaginemos o seguinte, que eu estivesse infectado e só no subir e descer de elevador, cada subida e descida, eu tive contato com, vou arredondar, 14 pessoas, eu sendo a 15ª. 14 pessoas. E vamos dizer que eu passei lá 3 dias. Vamos dizer que nesses 3 dias eu subi e desci num total de 6 vezes. Eu tive contato com aproximadamente 90 pessoas. 90 pessoas diferentes. Eu poderia tê-las infectado. E essas 90 pessoas infectadas poderiam ter transmitido a infecção para outras tantas pessoas. Então vejam vocês o tamanho, a expansão da infecção. Então, por isso que veio a lei federal estabelecendo essas medidas. Com isso, ficou proibida o isolamento, a realização de reuniões com mais de 20 pessoas. Eu ia participar de um evento jurídico em abril, com passagem comprada, hotel reservado, um evento jurídico para o qual já estava acertado no início de abril.
nós íamos nos reunir em torno de 100 pessoas. Foi cancelado, porque não podia haver reunião acima de 20 pessoas. Hoje não pode haver aglomeração nenhuma. Pede-se que as pessoas mantenham a distância de 1 a 2 metros entre uma e outra. O uso da máscara se tornou muito mais intenso. Então, veja, tudo isso foi acontecendo e aí gerou um conflito. Os estados federados e os municípios, considerando a estrutura de federação que é o Brasil, eu estou falando do mundo profano ainda. Qual era a sua competência? Eles eram mero depositários da determinação do governo federal e mero cumpridores, ou eles tinham alguma autonomia para observar as peculiaridades dos seus estados e dos seus municípios? Essa questão foi parar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, olha, à União cabe estabelecer as regras gerais. Os estados e municípios vão estabelecer as regras especiais, considerando as peculiaridades de cada um. Isso gerou, no primeiro momento, uma questão política, mas, sob o ponto de vista jurídico, o Supremo foi correto. Nós somos uma federação. Estou falando mundo profano. Em sendo uma federação, e a nossa Constituição Federal, ela estabelece competências para a União, estados e municípios, competências exclusivas, competências concorrentes e competências suplementares. O que são isso? Competências exclusivas, só aquele ente da federação pode legislar, pode agir. Competências concorrentes, tanto um ou outro podem agir. A União e os estados, a União e os estados e os municípios, os estados e os municípios, ou só os municípios. E, por fim, a competência suplementar. É aquela em que o ente político que deveria ter exercido a sua competência não faz, o outro pode fazê-lo para o seu âmbito de atuação. Então, a União deveria ter editado uma lei, não editou, o Estado pode editar uma lei disciplinando o assunto no âmbito do Estado. O município pode editar uma lei que nem a União e nem o Estado editaram para tratar do assunto no âmbito do seu município. Então, vejam, quando o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os estados federados e os municípios, no âmbito de suas competências e territorialidade, tinham poderes para estabelecer as regras para o enfrentamento da pandemia Covid-19, aí nós tivemos a realidade que está posta hoje. Então, nós temos dentro do nosso país 27 regras específicas de enfrentamento da Covid-19. É claro, e nós sabemos, nós temos acompanhado pelo noticiário, por todos os meios de informação que nós temos, que eles têm procurado trabalhar de maneira mais próxima. Os governadores conversam. Então, nós temos o chamado Consórcio Nordeste, em que eles procuram agir em bloco. Nós temos outras áreas que procuram agir em bloco. São Paulo é uma referência para o país, então se procura olhar o que está acontecendo em São Paulo, porque lá nós temos tudo que nos forneça informações para melhor aplicarmos em alguns outros estados, mas observadas as particularidades e as peculiaridades. Então, a partir desta decisão do Supremo, os estados e municípios passaram a editar decretos onde eles, observando a realidade de cada localidade, estabeleceram normas de distanciamento social, isolamento doméstico, declaração de atividades profissionais tidas como essenciais e aquelas que não poderiam, e fora dessas, as outras seriam suplementares e dependeriam de cada momento poderem voltar às atividades ou não. E aí, o que aconteceu? Uma paralisia em todo o estado brasileiro, ou seja, no país todo, de atividades econômicas, paralisia de atividades sociais, paralisia de atividades religiosas, paralisia de atividades maçônicas, nos templos maçônicos. Então vejam vocês, meus irmãos, os reflexos
da legislação ordinária nas atividades maçônicas por conta da pandemia do Covid-19. Tá? E ainda sem entrar no segundo bloco, que é o da legislação interna, observemos que a população maçônica é composta, na sua quase totalidade, eu arrisco, 3/4 de irmãos com idade igual ou superior a 60 anos. E os que estão abaixo dessa idade, vejam, e os que estão abaixo dessa idade, muitos apresentam facilidades no seu sistema imunológico, no seu corpo, eles apresentam doenças que os expõem a risco de contágio e de disseminação do Covid-19. Seja no ambiente profissional, seja no ambiente doméstico, seja no ambiente religioso, seja no ambiente social, seja no ambiente maçônico. Então, toda essa realidade do mundo profano está refletindo dentro do mundo maçônico. E aí eu vou introduzir a conversa sobre o mundo maçônico, fazendo um registro ainda do mundo profano. Várias unidades da federação, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Brasília, Brasília não, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Sergipe, publicaram planos de retomada de normalidade das atividades sociais, políticas, econômicas, culturais, religiosas, educacionais, que vão refletir no mundo maçônico. Como, por exemplo, repermitir a reunião. Porque eu tenho observado que, na nossa prática, nós temos acompanhado este momento o mesmo tratamento que é dado à legislação para os templos religiosos. Então, embora a maçonaria não seja uma religião, mas considerando que ela congrega pessoas à semelhança de como congregam as atividades religiosas, nos seus templos, nos seus cultos, nas nossas sessões, nós temos uma situação semelhante. E aí, mas como é que fica? Fica que nós estamos vendo aí agora, nós tivemos há poucos dias uma decisão do TRF da primeira região autorizando o Distrito Federal implantar o faseamento. Minas teve a suspensão pela Justiça Federal. Sergipe fez todo um plano, começaram a retomada das atividades econômicas, e aí a Justiça Federal, acolhendo pedidos dos Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho, suspendeu o decreto que estabelecia essa retomada das atividades econômicas e sociais, o que foi confirmado agora na última quinta-feira pelo desembargador lá do TRF da Quinta Região, que é em Recife, dizendo, Sergipe pode fazer um plano. Este plano que está posto não serve. Ele está suspenso e eu mantenho a suspensão. E o governador do estado optou por não recorrer da decisão, porque o gasto político e jurídico é muito grande. Então, vamos refazer o plano. Ainda com relação ao mundo profano, observem que Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que antes, adotando o critério de quarentena, isolamento, distanciamento, uso de máscara e tal, conseguiram, de certa forma, dar uma estagnada na curva ascendente de infecção e transmissão do vírus do Covid-19. Porém, a situação se reverteu. Eles estão apresentando picos de crescimento. Estão tendo que voltar atrás. Na Europa, França, Espanha e Itália estão tendo situações em que a infecção está voltando aos patamares de preocupação elevada recente. E por que isso acontece? Porque o ser humano, isso não é privilégio do brasileiro, não. Isso é do ser humano. O ser humano
Ele gosta de casa, ele é que nem passarinho, ele gosta de ninho, mas ele prefere voar. Ele precisa voar. Ele precisa sair, ele precisa interagir. É uma necessidade cultural, é sociológica, é orgânica, é fisiológica. E aí a galera sai, exatamente esse é o termo, a galera sai. Não são as pessoas, sai a galera, sai o rebanho. Quando eu recebi vídeos de Milão, recebi vídeos de Paris, recebi vídeos de Barcelona, quando foi autorizada a retomada lenta e gradual das atividades, permitindo as pessoas saírem de casa, as pessoas se reuniram como se nada tivesse acontecido. Sabe? Se abraçando, festejando, celebrando, numa situação de normalidade. O vírus continua no ar. O risco de infecção continua. Os estudos científicos estão debatendo, né, e eu tenho conversado com pessoas da área de saúde, inclusive irmãos nossos, na última live lá da Tiradentes eu levantei essa questão, é a discussão de que até que ponto, quem foi infectado, eu fui infectado pelo Covid, leve, bem tranquilo, graças a Deus passei bem, mas quem foi infectado, sob o ponto de vista imunológico, o corpo produz um sistema chamado imuglobinas. Essas imuglobinas, elas são defesas naturais, elas se assemelham às vacinas. Tá? Então, toda vez que, em tese, eu for que um vírus do Covid chegar em mim, ele não vai se criar. O meu organismo, já que o anticorpo vai acabar com ele. É a história do IgG e IgM. Estão discutindo a possibilidade de reinfecção. Vejam, se isto for confirmado cientificamente, o nosso irmão Gilvan, que foi quem fez a apresentação do tema no dia 16 agora, semana passada, ele disse, olha, meu irmão, isso aí é muito desejo de aparecer. Porque tem muita gente produzindo material sem cunho científico comprovado e está jogando. E aí, meu amigo, isso cai no WhatsApp, isso cai no Instagram, isso vira uma loucura e daqui a pouco passa a ser tratado como se fosse verdade, sem sequer ser verdade científica. É uma ilação de que um pesquisador teve da possibilidade de. Ele não tem nenhuma confirmação científica de que quem foi infectado pode ser reinfectado. Mas isso gera o quê? Isso gera pânico. Por quê? A letalidade está subindo, a transmissibilidade está aumentando, todo mundo fica com a coisa chamada medo. E não tem coisa melhor para derrubar o sistema imunológico de um ser humano do que o medo. Por incrível que pareça, o medo é o maior adversário do sistema imunológico do ser humano. Significa dizer que eu vou sair por aí bancando o super-homem? Não. Porque o medo, ele nos dá limites. Ele nos ajuda a estabelecer os limites. Então, cada um dos irmãos que se faz presente aqui neste bate-papo se conhece. Sabe quais são as suas limitações físicas, orgânicas, psicológicas, emocionais. Então, ele sabe até que ponto ele pode se expor ou se permitir se expor a um eventual contágio. Nós estamos tendo informações de muitos óbitos entre pessoas na faixa etária de 20 a 40 anos. São pessoas que não têm comorbidades, que teoricamente estão com a saúde em dia. Por que isso está acontecendo? É uma coisa para refletir. Isso é uma coisa para a gente refletir. Então, nesse bate-papo de hoje, eu trago inicialmente essas informações do que está acontecendo no mundo e, em particular, no Brasil, em termos de legislação e do tratamento da questão dos efeitos da pandemia do Covid-19 no mundo profano. E o que isso está refletindo no mundo maçônico? Bem, em 27 de abril de 2020, a Soberana Assembleia Federal Legislativa publicou o Decreto Legislativo número 1/2020, através do qual suspendeu os prazos administrativos previstos na legislação maçônica para admissão de novos membros, regularização e filiação de maçons, acrescentando no seu artigo 3º que este decreto legislativo
convalida o ato 046/2020 do Supremo Tribunal Federal Maçônico do GOB e a resolução 002/2020 do Supremo Tribunal Eleitoral do GOB, pois ambos atingem o resultado pretendido. Tá? Agora, no último dia 22 de julho, ou seja, nesta semana, não sei se todos os irmãos tiveram acesso, eu tive acesso até e agradeço aqui ao irmão Renato Maciel, que me passou de imediato para poder trabalhar esse assunto aqui conosco, né? O GOB publicou uma circular conjunta do Grão-Mestre-Geral, do Grão-Mestrado-Geral, da Soberana Assembleia Federal Legislativa, do Supremo Tribunal Federal Maçônico e do Ministério Público Federal Maçônico, de número 001, através do qual estabelece protocolo para a retomada dos trabalhos maçônicos presenciais da Federação Grande Oriente do Brasil. Então, lembram os senhores que, final de junho, início de julho, o Grão-Mestrado-Geral divulgou um comunicado dizendo que houve uma reunião com todos os grãos-mestres estaduais, que ficou deliberado que nós iríamos, que o Grande Oriente do Brasil, a partir do dia 17 de agosto, retoma as suas atividades presenciais. Então, vejam. E que seria editado um protocolo estabelecendo as regras para a gente observar na retomada dessas atividades presenciais, que é esta circular que eu citei para os senhores. Bem, esta circular, ela inicia dizendo que está nos seus considerandos, no começo dos seus considerandos. Esse protocolo não substitui nenhuma regra, resolução ou protocolos publicados pelas autoridades públicas competentes, federais, estaduais, municipais, e tem como objetivo 3 conceitos básicos: segurança, higiene e procedimentos. Por que eu destaquei este ponto? Que é uma coisa curiosa. Ora, pela nossa estrutura, nós somos federados. Então, se o Grão-Mestrado-Geral, em concertação, ou seja, orquestrado com os grãos-mestres gerais, concluíram que é possível retomar as atividades presenciais a partir do dia 17 de agosto, isso é uma lei. Em tese, todos nós estamos obrigados a partir do dia 17 de agosto, e retomarmos as nossas atividades presenciais. Com esta circular, o que está dizendo o grão-mestrado? Olhe, retomar as atividades a partir de 17 de agosto, sim. Porém, tendo como conceitos básicos segurança, higiene e procedimentos que estão trazidos na circular essa circular conjunta, sem excluir os protocolos emanados das autoridades públicas competentes. Então, se a União, o Estado ou o município editar uma norma que divirja da que está trazida pelo Grande Oriente, é a ela que nós devemos nos valer para deliberar. E aí nós temos algumas reflexões para fazer sobre isso. Tá? Primeiro, todo o país está debatendo no âmbito aí eu estou falando no âmbito maçônico do Grande Oriente. A gente tem conhecimento que em todo o país as oficinas, as lojas jurisdicionadas, os grandes orientes estaduais estão conversando sobre a realidade de cada loja para verificar a possibilidade ou não de retomada das atividades presenciais. Tá certo? Foi deliberado em Sergipe. E aí as nossas reflexões eu tenho que contextualizar. Foi deliberado em Sergipe de que as 13 lojas vão retomar as atividades presenciais. O decreto estadual permite a retomada da atividade presencial. Questões que nós precisamos refletir. E aí entra a nossa proposta especificamente. Como vão ser tratados irmãos que
respeitando os conceitos de segurança, higiene e procedimentos, são pessoas que apresentam alto risco de infecção e de complicações decorrentes da infecção para a sua saúde ou de seus familiares e decidir não participar das sessões presenciais, eles serão declarados irregulares à luz do que está na Constituição, no RGF? Por questão de infrequência? Nós não estamos vivendo um momento de normalidade, é de excepcionalidade. Eles vão ser declarados irregulares, sujeitos às sanções previstas na legislação maçônica? Olha o que eu estou dizendo para os senhores. O Decreto Estadual de Sergipe autoriza a retomada das atividades presenciais. O GOB Sergipe, junto com todos os 13 veneráveis, concluem que é possível retomar as atividades, aplicando os procedimentos que estão estabelecidos nessa circular conjunta. E aí? O irmão que decidir não participar das atividades presenciais por conta ainda do risco de infecção, de transmissão. E eu não estou falando só dos irmãos que estão nessa faixa de risco. Eu não estou falando de faixa etária não, tá, pessoal? Eu estou falando de estado de saúde. Temos irmãos com menos de 50 anos, com menos de 60 anos, que têm problema cardiopático. Eu tenho arritmia cardíaca. A minha é extrasístole. É beleza. Não é supraventricular. Certo? Não é ventricular, ela é supraventricular. Eu não estou em risco nenhum. Isso já foi, inclusive, identificado pelo cardiologista e tal. Estou tranquilo. Mas um irmão que tenha arritmia cardíaca ventricular, em que, se ele for infectado, ele corre o risco de sofrer uma parada cardiorrespiratória abrupta. Como é que fica? E aí é diagnosticado que ele tinha Covid. Aí a família diz, mas até ontem ele não tinha Covid. Ele pegou Covid na loja. Ninguém vai lembrar que ele pode ter sido contaminado no caminhar, no pegar na maçaneta do seu carro que está estacionado na garagem do seu prédio. O material elaborado pela comissão até então É porque eu ouvi uma voz, eu pensei que era uma contribuição de um irmão. Então, veja, a preocupação que nós temos que ter é essa. Primeiro, com a questão da infrequência. Como é que ela vai ser tratada? Qual é a orientação do GOB Central para os casos de que os orientes estaduais decidam, respeitando os protocolos publicados pelas autoridades competentes, federais, estaduais e municipais, de que pode retomar as atividades? Como é que vai ser tratada essa questão de infrequência? Porque a nossa Constituição, ela fala no inciso 14, a nossa Constituição do Grande Oriente do Brasil, ela fala no inciso 14 do artigo 26, que dentre os direitos da loja está o de isentar os membros de seu quadro de frequência da contribuição pecuniária. Isso está diretamente relacionado com o artigo 67 do RGF, que diz que o maçom regular tem direito a pedir licenciamento, ou seja, deixar de frequentar e obter da loja autorização para não pagar as contribuições de competência da loja por um prazo de 6 meses. Então, o inciso 14 do artigo 26 fala da não frequência de irmão regular. Porque o irmão que pede licenciamento, ele está regular, ele não é irregular. Mas eu estou querendo refletir com os senhores, e não sou eu quem vou fazer uso das falas, serão vocês, até com mais experiência, como vai ser dado tratamento aos irmãos que decidirem não participar das atividades presenciais da loja por entender que ele é um público de alto risco, ele pertence a um público-alvo de alto risco de contaminação, de infecção, contaminação, transmissão e de agravamento da sua saúde, caso ele participe da atividade em loja.
Como é que vai ser tratado isso? Né? Acrescentando que essa regra do artigo 67 do RGF, ele diz que o irmão que estiver licenciado formalmente, esse período dele de ausência não é contado para fins de irregularidade. E aí eu vos pergunto, para este momento que nós estamos vivendo, em que nós estamos vislumbrando que a situação da pandemia não está equacionada, ela não está resolvida. E ela não está nem suspensa, ela está em plena atividade. O Brasil está, pelas últimas evidências, o Brasil chegou no platô. Então, ele está aqui, ó, em termos de novos casos e de índice de mortalidade. Não é que não tem gente sendo infectada, não é que não tem gente morrendo decorrente do Covid, não é que não tem gente ficando doente indo para a UTI, não é isso. É que atingiu um número que eles consideram uma situação de inércia. Ele se repete na mesma faixa. Então, hoje nós tivemos, um exemplo, hoje nós tivemos 10 mil casos. Amanhã nós tivemos 11 mil. Depois da manhã tivemos 9. Então, eles estão na faixa. Então, eles consideram isso platô. É um platô, está aqui, está no pico. Para que você possa retomar as atividades, o que dizem as autoridades sanitárias? É preciso descer essa curva. Ela estava no ascendente, hoje o Brasil está no platô. E fazer a descendente. Para, com segurança, retomar as atividades. Como é que nós vamos fazer isso no ambiente maçônico? Nós todos somos testemunhas, tá, de que a sociedade está clamando pela retomada das atividades econômicas, sociais, culturais, de lazer. Está todo mundo querendo ir para um barzinho tomar uma, ir para a praia tomar um banho de mar para tirar a zica, ir para um campo de futebol torcer pelo seu time, ir para a loja se encontrar com os irmãos, nos reunirmos ali no GOB, no auditório maçônico com a sessão do Colégio Maçônico. Todos nós estamos ávidos por isso. Mas vejam, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes nesses dias ao centro da cidade. A quantidade de pessoas na rua é impressionante. Indo para tratar de assuntos bancários, nas atividades essenciais. A maioria é Banco do Brasil, Caixa Banese e BNB, ali no centro. Você vê a aglomeração. As pessoas andam no calçadão da João Pessoa, andam na rua Itabaiana, Laranjeira, São Cristóvão, como se estivéssemos numa condição de total normalidade. Os irmãos que moram ou que têm alguma atividade pelo interior estão vendo como está acontecendo em Itabaiana, Estância, Lagarto, Glória, Propriá, mas também nos municípios pequenos, Malhador, Macambira, Simão Dias, Tobias Barreto, Itabaianinha, todos os 75 municípios de Sergipe já tem gente infectada. Tem município em Sergipe adotando toque de recolher. Das 20 horas às 6 horas do dia seguinte, não é para ter ninguém na rua, salvo situações pontuais e pessoas que sejam ligadas às atividades essenciais. Aí eu vos pergunto, o Estado disse ok. Aí, como aqui nós temos alguns representantes de Estância, eu vou brincar com Estância. Aí o município de Estância diz, o Estado está ok, mas Estância não está. Inclusive, eu estabeleço toque de recolher. Mas foi decidido que as 13 lojas vão voltar a funcionar. Como é que Piauitinga volta a funcionar? Não volta. E aí, ela está em irregularidade? Não, porque a norma competente do município, como está na circular, lhe dá proteção. Observados que essa circular conjunta não substitui nenhuma regra, resolução ou protocolos publicados pelas autoridades competentes. Beleza. Tranquilo, ele tem essa proteção. Mas em onde não tem? Como é que nós vamos tratar isso? E lembremos-nos de que para votar e ser votado, precisa de frequência mínima. Nós temos os cargos das lojas, os de deputados estaduais, deputados federais, né, que são cargos votados.
embora a Constituição do Grande Oriente estabeleça que os cargos de loja são eletivos ou de nomeação, vai depender da realidade, né? Mas as nomeações e as eleições só podem ser de mestres maçons efetivos e que estejam em pleno gozo de seus direitos maçônicos. Isso está no artigo 20 da Constituição do Grande Oriente do Brasil. Ora, em pleno gozo de seus direitos maçônicos, inclui a regularidade de frequência. O irmão está pagando e tal, mas ele não está podendo comparecer por essas razões que eu coloquei aqui. Como é que vai ser? Nós tivemos eleições em 2019, em maio de 2019. E aí iniciou o mandato que termina agora em 2020, que vai terminar em 2021. Houve efetivo exercício da gestão nesse período? As luzes realmente cumpriram o mandato que lhes foi outorgado pelos seus irmãos? Na grande loja, no Rio de Janeiro, onde eu mantenho contato com alguns irmãos, em uma delas, lá a eleição é anual. O que eles deliberaram, a grande loja fez a eleição, depois eu vou falar sobre isso, utilizando a legislação profana, tá? Fez a eleição, mas de que maneira? Reconduziram todo mundo. Reconduziram todo mundo. Aí a pergunta que eu fiz para o irmão que é venerável dessa loja, eu disse, mas como é que vocês atestaram a frequência? Não teve sessão presencial, sessão virtual não está disciplinada para contar a frequência, não. Como a CMSB tem autonomia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, eles disseram que iam considerar a frequência registrada até fevereiro de 2020. Então, consideraram os 12 meses de fevereiro de 2020 para trás. Porque de março de 2020 para cá não tem frequência. Então, foi uma medida que eles adotaram lá, foi uma política que eles adotaram. Aí, beleza, então eu consigo identificar quem é eleitor e quem é elegível. E aqui no GOB, o que foi decidido até agora sobre isso? Como que nós vamos conduzir? E volto à nossa provocação. O parágrafo 1º da Constituição do Grande Oriente do Brasil estabelece que as eleições ocorrerão em maio. Houve eleição conosco em maio? Não. Houve posse em junho? Não. Mas por quê? Porque esses prazos estão suspensos pelo decreto legislativo da Soberana Assembleia Federal Legislativa, que eu comentei logo no início da nossa conversa aqui, sobre o assunto maçônico, né? O decreto legislativo 01/2020, do dia 27 de abril. Os prazos estão suspensos, não pode ter eleição. Mas nós precisamos dar uma estudada melhor sobre a resolução tanto do STF, maçônico, quanto do Supremo Tribunal Eleitoral em relação às eleições. Mas aí o que acontece? Estão suspensos os prazos. A frequência está lá disciplinada. Mas como é que a gente vai fazer? Sergipe é um estado pequeno, em termos de dimensão territorial. Tá? Amazonas é um estado enorme, em termos de dimensão territorial. Mas em termos maçônicos, Sergipe pode ser até maior, falando em termos do Grande Oriente, pode ser até maior do que o Amazonas, em termos de loja jurisdicionada. Como lá tem Grande Oriente, tem que ter, no mínimo, 3 lojas, como nós sabemos, né? Para formar, senão faz não forma um Grande Oriente. Beleza. Mas estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, vamos falar do nosso Nordeste, Bahia, Ceará e Pernambuco, que são grandes em extensão territorial, tem um grande número de irmãos maçons. Mas Ceará tem uma questão pontual lá da política. Não vamos discutir isso, vamos discutir a realidade fática. E aí, como é que vai ser feito? Cada município tem sua particularidade. E outra, nós aqui no nosso pequeno grande estado de Sergipe, nós somos divididos em micro-regiões econômicas, políticas e sociais, porque guardam particularidades entre si. Ora, se elas guardam particularidades entre si, elas têm diferenças locais. E aí, como é que vai ser feito esse tratamento? Né? Então, meus irmãos, a nossa provocação é trazer
para nós essas reflexões. Como que as lojas cuidarão dos sistemas de acesso, refrigeração e distanciamento entre os irmãos? Mas a circular conjunta número 01/2020 diz como vai ser feito. Sim, mas vejam, basta um irmão estar infectado e assintomático. Ele não precisa espirrar, não. Ele não precisa espirrar, não. Basta, eu quando faço uso da fala, eu ejeto gotículas de salivas. Às vezes, infelizmente não é na maioria das vezes, acontece de sair mesmo, de você ver. Você fala cuspindo? Não. Mas a boca fica molhada, é normal que sai sempre saliva de quem fala. Neste momento aqui, não tem a menor dúvida, aqui na minha frente está cheio de gotículas salivares. Então o irmão pede a palavra e faz uso da palavra. Abertura de trabalho na loja. Aí o venerável faz uso da palavra, passa para o primeiro vigilante, que vai para o segundo vigilante, que vai para aqui, que vai para lá e tal. Só esses irmãos, basta um estar infectado. O risco de contaminação é altíssimo. Não vai estar todo mundo de máscara para mitigar o risco. Você vai mitigar o risco. Eu acredito que eu fui infectado, isso está comprovado que eu fui infectado lá na Legislar, onde eu presto assessoria jurídica. Das duas, uma. Ou tirando a máscara para beber cafezinho, ou colocando a mão na maçaneta para ir no banheiro. São as duas formas que eu penso que eu posso ter sido infectado. E não foi só eu infectado. O dono da Legislar, 2 filhos, o genro, o outro advogado, total de 6 pessoas só na área jurídica, sem contar alguns na área operacional. Todo dentro do protocolo. Quando foi para retomar, que foi autorizado lá no dia 22 de abril para retomar, eu disse para ele, doutor Ivan, vamos adotar todas as medidas de segurança, porque a vigilância sanitária vai bater aí. Parecia até que eu tinha feito denúncia. Falei com ele isso no dia 21, no dia 20. Dia 22, meio da manhã, tipo 10 horas da manhã, quem é que bate lá na Legislar? Vigilância sanitária. A Legislar toda em ordem. Marcação no chão, controle de acesso, álcool gel em todas as mesas, higienização, tudo funcionando. Vigilância sanitária não achou nada fora da curva. E eu me infectei. Eu e comigo mais 13 pessoas. Aí você imagina isso no ambiente de loja. Basta um estar infectado, não ter falado nada. Ficou toda a sessão calada. Ou falando sobre a máscara. Aí terminou a sessão, ele, vou dar uma mijadinha. Aí desceu, foi lá no banheiro, meteu a mão na maçaneta. Né? Ele tá todo suado, ele fez isso aqui, ó. Saliva tá aqui. Passei a mão nos lábios, peguei saliva. Botei a mão na maçaneta, olha o covidzinho podendo ter ido ali. A gente vai ficar toda hora passando álcool. E aí, como é que fica? Como é que nós vamos tratar isso? E aí eu volto para a questão da legislação maçônica. Como é que vai ser tratado o irmão que optar por, levando em conta a questão de segurança, eu vou sempre nas palavras, segurança, higiene e procedimentos, optar em não ir neste momento até que seja... E vejam, a pandemia ela vai deixar de existir. O Covid vai permanecer. Nós vamos conviver com o Covid por resto da vida. Nós vamos conviver com o Covid por resto da vida. Certo? Agora, ela vai descer, ela vai deixar de ser uma pandemia. Ela vai ser uma endemia e depois vai ser uma doença como é hoje o H1N1, como é o HIV. O HIV, os mais antigos se lembram. A década de 80, 90 era uma pandemia. Se tinha medo de dar abraço numa pessoa que fosse portadora do vírus do HIV porque achava que se infectava. Hoje, com o Covid, está comprovado que infecta. Então nós vamos depender de vacina. Ou de medicações,
de protocolos de tratamentos específicos para cada caso. Isso a ciência vai fazer, mas não faz da noite para o dia. E eu retomo a reflexão, lembrando, a Europa pegou a curva descendente, ela teve ascendência, aplatou a curva descendente, se sentiram no nível de segurança e resolveram retomar as atividades sociais, econômicas, educacionais e tal. Em alguns lugares eles estão voltando atrás, porque a infecção está voltando a ter nível alto. Alguém pode perguntar, tem notícia de alguém que foi reinfectado? Não, são casos novos, que não teriam sido ainda identificados como reinfectados. Mas se acontecer de alguém for reinfectado pelo mesmo vírus, não a mutação do Covid, mas pelo mesmo Covid que está hoje em circulação, tudo que se aprendeu até hoje sobre imunologia vai ter que ser revisitado. Tudo vai ter que ser revisitado. 50 anos de investimento da humanidade em ciência, na área de saúde, em termos de imunologia, vai ser revisitado. Por quê? Porque até as vacinas que a gente toma hoje, a gente vai questionar se elas serão de eficácia. Porque a ideia da vacina é o quê? Gerar no corpo da gente um sistema imunológico que responda a uma infecção, uma contaminação, uma invasão daquele agente patológico. É por isso que todo ano tem vacinação do H1N1, porque todo ano o vírus do H1N1 sofre mutação. Nós estamos em 2020. Quem tomou a vacina, quem recebeu a vacina em 2017, se ele quiser hoje fazer uso da vacina de 2017 em 2020, é placebo. Não tem efeito nenhum. Por quê? Porque o vírus sofreu mutação e o que está no nosso organismo inoculado não enfrenta. Então precisa de uma vacinação nova. Outra informação curiosa, que é para a gente refletir do mundo profano, mas que repercute aqui no nosso mundo maçônico. E esse eu tenho da CACI. Estão sendo registrados casos de pessoas que foram infectadas e curadas do Covid que estão adquirindo chikungunya. Olha que porqueira. Estão adquirindo chikungunya. Chikungunya é transmitido através de picada de inseto, mas é viral. É viral também. E para chikungunya não tem vacina, tem tratamento. E as sequelas que elas deixam não são fáceis. Irmãos que tiveram Covid, pessoas que tiveram Covid, inclusive irmãos, que tiveram Covid, que fizeram tratamento doméstico, não precisaram ir para tratamento hospitalar, estão reclamando de sequelas. A minha sequela foi de natureza psicológica. Desenvolvi um transtorno de humor. Estou fazendo um acompanhamento com um psicólogo. Mas tem pessoas que estão trazendo sequelas de natureza física, orgânica. E aí? Então, meus irmãos, eu vou encerrar minha colaboração aqui nesta provocação, dizendo o seguinte: como nós vemos, não são poucas as questões que precisam ser enfrentadas pelo Grande Oriente do Brasil em razão dos efeitos que a pandemia do Covid-19 produz nas atividades maçônicas. E o convite que o Colégio Maçônico de Sergipe faz nesta manhã de hoje é que nós, a partir de agora, façamos essa reflexão em conjunto. Devolvo a palavra ao nosso querido secretário Renato Maciel, agradecendo a ele, ao eminente Clairton, a oportunidade de trazer essa provocação e agradecendo a participação dos nossos queridos irmãos que estão aqui presentes os 20 irmãos que estão participando desse colóquio. A palavra é de vocês. Muito obrigado. Irmão Câmara, por favor. Pois não, Roselito? Você tem na mão aí a resolução número 1, de 22 de julho? Resolução número 1. Da Soberana Assembleia? Essa última que saiu agora, dia 22 de julho. A circular? Isso. Tem. Você pode dar uma olhada para a gente nas regras transitórias? Posso. Deixa eu só abrir aqui. Ela está no meu celular aqui do lado para isso.
Aí eu penso que essas regras transitórias já resolvem um pouco dessa nossa reflexão quanto ao pessoal do grupo de risco. Opa! Tem um... Vou fazer a leitura. Os irmãos pertencentes ao grupo de risco não poderão sofrer penalidade de suspensão dos direitos maçônicos até o dia 30 de outubro de 2020, consoante a lei número 14010, que dispõe sobre o regime de emergência transitória. Eles ficam dispensados de frequentes sessões maçônicas até o dia 30 de outubro de 2020. Ok? Beleza. E se a situação perdurar? Tem que ter uma nova lei. Dá uma prosseguida na leitura. Os irmãos pertencentes ao grupo de risco ao novo condomínio deverão dar conhecimento ao venerável mestre por meio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação hábil, afirmando sob a sua palavra e de honra e de fé de maçom que está impossibilitado de frequentar as sessões até o dia 30. As justificativas serão anotadas e as faltas abonadas, ficando garantido todos os direitos estabelecidos nessa circular. Ok, Rosalito? Ok. Essa fundamentação aí está na Lei 14.010, que é do governo federal, que deu assim suspensão a todos os prazos de 10 de março a 30 de outubro. Então, que é uma lei federal que trata de atividades privadas. Exato. E aí a maçonaria abraçou essa lei. Que ele inclusive estabelece a possibilidade de fazer assembleias virtuais, que é o caso de eleições virtuais, que foi que o GOB, a Grande Loja do Rio de Janeiro, adotou. Que não é o nosso caso, que no nosso está impedido pela outra resolução. Exato. Tá. Mesmo assim, Roselito, veja, essa aqui é uma disposição transitória, vai até 30 de outubro. Nós não podemos ficar no vazio, ok? Nós não podemos ficar no vazio. E aí precisamos pensar também em que situação. Na posteridade, ou seja, e após essa data, vamos esperar uma lei federal? É uma situação. Lei federal que eu digo ordinária, tá? Uma lei federal ordinária. Devolvendo a palavra aqui. Eu acredito que não, porque quando no último parágrafo aí que ele fala que, fundamentada essa circular, todos os direitos estão garantidos, acho que não há nenhuma problemática quanto aos irmãos que estejam no grupo de risco. Por outras razões, não, né? Por outras razões, o cara vai sofrer sanções que já estão previstas. Mas pelo grupo de risco, desde que ele comunique a loja, não pode ser punido, baseado nesta circular. É o que eu acredito. Eu tenho 56 anos, não faço parte do grupo de risco, abstenho, que eu já fui infectado, tá? Já passei pelo Covid. E convivo com pessoas do grupo de risco. Eu não sou do grupo de risco, mas eu convivo com pessoas do grupo de risco. Então está no grupo de risco. Não, eu não estou no grupo de risco. Não? Tecnicamente, não. Porque ele aqui, a norma aqui, ela não foi clara. O que é grupo de risco? Esse esclarecimento precisa. É a reflexão, tá, Roselito? Porque da forma como está, o que são grupos de risco? São aquelas pessoas que têm as enfermidades comorbidades. O Frederico está pedindo a palavra. É só abrir o microfone, Fred. O papo é aberto. Meu irmão, desculpa aqui, só reforçando o pensamento do irmão. A própria Qual dos dois? Do irmão Jademir, tá? A própria legislação do mundo profano, ela prevê, concordo com o irmão Jademir, no aspecto que se eu convivo com pessoas de grupo de risco, não quer dizer que eu sou o grupo de risco. É uma condição pessoal de cada um. E que, para fins, digamos, que eu sou funcionário da Petrobras
eu convivo com pessoas de grupo de risco. Mas eu não sou. A Petrobras vai dizer, você vai trabalhar presencialmente. Não quero saber. Justamente é essa a situação. Agora, eu acho que realmente, nesse aspecto, a circular poderia ter sido um pouquinho extensiva. Ou seja, permitir que se ponderasse outras situações de risco. Outras situações de risco, aí permitiria, como sendo um rol exemplificativo, nesse caso já, apenas exemplificativo, e não taxativo, ela já me permitiria essa condição. O rol taxativo é aquele que diz caso X e ponto, porque aqui muitos dos irmãos que não são advogados não vão entender o que a gente está dizendo assim. O rol exemplificativo, eu digo, casos como grupo de risco, comorbidades e tal, e outros casos. Ou seja, eu estou permitindo, você vai interpretar. Agora, inclusive, um outro ponto que eu levanto para se questionar, se pensar até onde é possível ou não. Porque o irmão, ele falou da questão que os outros vão sofrer as penas, certo? Mas, digamos, um irmão tem algum problema respiratório. Digamos, vamos falar a verdade que a maior parte da nossa população possui problemas de saúde tais quais rinite, entre outros tipos de situações, né? Pois bem, isso é um problema respiratório. Será que isso não fragiliza um pouco o corpo? Porque o vírus afeta justamente a parte respiratória. E outro, a circular foi silente quanto a um fato. Ela falou garantido todos os direitos estabelecidos nesta circular, só que ela não prevê, porque no Código Eleitoral, a exigência de frequência. O abono da frequência, ele funciona para todos os fins, exceto para Código Eleitoral. O Código Eleitoral, ele o abono da falta, por uma questão dessa, numa interpretação que se tem do Código Eleitoral, ele não viria a falta justificada. Quer dizer, o abono pode até ser, tem duas leituras aí, né? Pode-se ter. O abono, ele pode se considerar como apto, inclusive, a se eleger. Mas a falta justificada, digamos, eu tenho rinite alérgica, às vezes estou atacado com rinite, sinusite, isso. Porque eu tenho rinite e sinusite. De vez em quando me ataca. E esse caso, eu justifico a ausência, mas não é abonada. E aí, como é que fica? Aí eu vou ficar, em tese, prejudicado se eu quiser concorrer a algum cargo? Eu gostaria de pedir a palavra quando oportuno. Perfeitamente. também. Já estava o Vilela pediu a palavra. Só um instantinho, Frederico. O Vilela pediu a palavra. Pode na ordem, eu também quero aí. Viu? Ok. Eu passo a palavra para o Natanael, nós já havíamos discutido isso, e depois do Natanael usaria a palavra. Não tenho. Eu só quero lembrar rapidamente, nosso ambiente é totalmente fechado. Eu trabalhei, sou Petrobras também, trabalhei em Petrobras, trabalho ainda no mundo do petróleo. E o meu amigo Lorival está me olhando ali, está mais novinho, viu, Lorival? Tô. Então, o que é que acontece? O ambiente pode-se nas empresas, quando é nível de escritório, abrir janela, colocar ventilador para os exaustores. Nós sabemos, eu e o Lorival, o Natanael, nós sabemos de outros irmãos aí, Petrobras, nós sabemos que nas plataformas a gente tem um ventilador de um lado, exaustor do outro, para no ambiente não ficar parado, viciado. Aí nós teríamos que adotar a nossa loja para isso, ventilador de um lado, exaustor do outro e o ar sair. Fico por aí, depois eu voltarei a interferir. Um abraço, estou gostando demais da reunião.
Natanel, por favor. Me Fred, Inicialmente, agradeço. Fred, só um instantinho, Natanel. Fred, você terminou? Para poder a gente ouvir o Natanael? Terminei, só dando uma brincadeira aqui rápida. Do jeito que a gente tem petroleiro aqui em Sergipe, que é maçom, tá bom da gente fazer uma loja Monteiro Lobato aqui. Tá, Natanael, por favor. Eu gostaria de agradecer inicialmente a gentileza do nosso poderoso irmão Vilela. E depois pedir desculpas ao palestrante, porque eu estou aqui em outra reunião e muitas coisas eu devo ter me passado, não escutado bem. Mas Tranquilo. eu quero achar que essa circular ela acertou mais do que o que errou. Ou ela exagerou quando diz que basta comunicar ao venerável mestre, porque o maçom ele tem fé maçônica, e isso aí é passar por cima da Constituição. O venerável mestre ele não tem a competência de isentar a frequência. A palavra bom não existe em lugar nenhum, nem na Constituição, nem no Regulamento Geral, nem no Código Eleitoral. Então, eu acho que ela pecou porque exagerou quando deu essa competência ao venerável mestre, que ele não tem. Bom, aí eu já emendo dizendo que o artigo 26, inciso 14, é constitucional. Ela está na maior norma que nós temos. E ela simplesmente dá o caminho, a diretriz para que seja feito o regulamento geral que cuida da licença do maçom. Então, a licença ela não se contrapõe ao artigo 26, que ela está no RGE. Então, para mim, a circular, ela acertou no 30 de outubro, que se baseou numa lei, uma lei federal que vale para todo mundo, homens e fora do nosso ambiente. Muito bem. Então, eu acho muito simples resolver esse problema, usando o teor da circular e o artigo 26. Vamos lá. O teor da circular diz que quem é maior de 60 anos está no grupo de risco. É a única coisa que não precisa ser provada. Basta ela olhar na ficha 309, Natanael tem 71 anos, esse aqui não precisa de frequência. Acabou. Mas aí o Jademir tem 47 anos, então ele precisa... 56. Hoje não se pode nem... Você vai chegar lá, você vai chegar lá. Nascendo cabelo agora. Muito bem. Então, o Jademir, que não tem ainda 60 anos, nem vai completar até outubro, que é o caso do Vanderlei, lá da Sérgio Godard, por exemplo, ele precisa justificar-se, dizer, venerável mestre, eu tenho tal comorbidade. Acabou. Sem maiores vexames. Na primeira reunião física que nós tivemos, todos aqueles que apresentaram essa justificativa de boa-fé, com fé maçônica, fica submetido à decisão da Assembleia. Essa circular é inconstitucional nesse artigo aí. Ela não pode revogar o artigo 26. Então, a Assembleia vai dizer assim, eu aceito ou não aceito sua justificativa para a isenção da frequência entre 17 de agosto e 30 de outubro. E fim de papo. Uma outra coisa digamos que Jademir, que é companheiro, certo? Mas admitindo que ele se fosse mestre, e mais 3 ou 4 mestres, certo? Aliás, não, vou dar o exemplo da loja Sérgio Godard. Fora desse grupo de risco, só temos 5 mestres. 5 mestres. Isso já impede que a gente se reúna fisicamente a partir de 17 de agosto.
porque não se faz loja, não se abre loja com menos de 7 mestres. É uma impossibilidade, aí sim, é só fazer uma prancha para o GOB e ele dar o destino e dizer que não nos reunimos por causa da ausência, fora do grupo de risco, nós só temos 5 mestres. Aí, digamos que tenha 8. Nenhum dos 8, algum dentre eles pode dirigir a sessão? Não. Dá no mesmo, comunica-se. 8 irmãos, não é do grupo de risco, não apresentou nenhuma justificativa e a gente não pode se reunir, porque nenhum deles reúne condições, não tem qualificação para dirigir a sessão. Peço que considere dentro, como se fosse a suspensão do como é que dá o nome? Considere como se eles estivessem licenciados. Aí sim é que vai para circular. Aí sim. Então, essa era a minha consideração. É momento de a gente ter pé no chão, frieza, certo? Porque o GOB, não adianta a gente bater no GOB central, soberana, porque o GOB somos nós. O GOB somos nós. É igual a sindicato querer que a empresa se quebre para satisfazer quebrou a galinha dos ovos de ouro, quebrou a empresa, acabou o sindicato. E, por último, está na hora de mudança em todo mundo nessa pandemia. E eu já fiz uma sugestão, e vou aqui repetir, é de se construir um templo a céu aberto e aquaberto. Não tem hora de se refletir sobre o assunto. Certo? É hora de se refletir sobre o assunto. Porque hoje a gente não pode fazer, porque não tem cobertura legal para isso. E, por último, a legislação eleitoral, ela desconhece, aliás, não. O artigo 26, inciso 14, ele permite que a Assembleia isente a frequência. Mas essa isenção não vale para fins eleitorais, como está escrito no artigo 10 do Código Eleitoral. Beleza. E aí? Nós vamos ter eleições no próximo ano. Como fazer isso? Há de se reunir os tribunais maçônicos e dar uma solução. Porque eu até acho a solução do nosso poderoso Roselito ideal. Em vez de considerar o ano vigente, considera-se como se a eleição fosse no meio do ano, desse ano, e de abril do ano passado para março desse ano. Acabou. Só isso. Muito obrigado aí pela parte que me coube aí a comentar. Jademir, eu gostaria de falar. Agora é o Lorival. Agora a palavra é do Lorival. Renato pediu a palavra também, é o próximo. Eu queria só pedir, por favor, Renato, depois que o Lorival falar, eu gostaria de responder algumas ponderações que foram feitas, aí retomo para um segundo bloco. Tá bom? Câmara, beleza. Jorge pediu também, viu a palavra. Quem? Jorge pediu também a palavra. Opa, beleza, eu não vi, desculpa. Pelo chat. Bom dia a todos mais uma vez. Jademir, só um esclarecimento. Um ponto. Eu assisti toda a palestra mais uma vez e realmente fiquei encantado com o seu desempenho. Mas eu gostaria só de colocar, quando você falou com relação às eleições. O artigo 9º do Código Eleitoral é bem claro. Eu não sei se tem algum superior que derrube ele, mas ele diz o seguinte, não é quantidade desculpe, o eleitor ou o candidato é em função do número de sessões realizadas na loja. Eu acho que isso por si só diz tudo. Se só teve 10 sessões, conta só as 10 e acabou. Não tem que voltar o ano atrás, não tem que abonar falta, não tem absolutamente nada. Se naquelas 10 que aconteceram, o irmão teve condição, ele será candidato. Esse é o meu ponto de vista e está bem claro aqui no Código Eleitoral. Eu acho que é por aí.
Tá bom? Mais uma vez, parabéns aí. Eu vou ouvir mais as ponderações dos irmãos. Obrigado. Eu vou tentar fazer algumas considerações. Então, os próximos serão o Renato e o irmão Jorge, que eu não tinha visto aqui pelo chat. Bem, começando aqui com a questão que foi trazida pelo Rocelito da circular e que o Fred complementou. Tá? Qual é a leitura que eu faço? E o bom no mundo jurídico, que diferentemente da área de exatas, onde 1 mais 1 são 2, no mundo jurídico, 1 mais 1 pode ser 3. 1 mais 1 pode ser 3. 1 mais 1 pode ser 3, o resultado. Tá? O mundo jurídico ele abre essa possibilidade da gente fazer as leituras e as interpretações. Veja, eu penso que, e aí eu trago também um pouco da palavra do Natanael, né, quando ele diz da inconstitucionalidade ao conceder ao venerável mestre um poder que a Constituição Federal deu à loja. Né? Quem tem poder para isentar de frequência e de contribuições é a loja, ou seja, a Assembleia. Tá? Mas me parece, e aí eu vou começar respondendo ao Natanael, que nesse caso específico, o que se levou em conta? A dificuldade de se reunir a loja para deliberar, para poder deliberar numa situação pontual, emergencial. Tá certo? Eu penso que é interessante subir até o GOB Central a reflexão sobre os irmãos maçons que não são público de risco, não têm comorbidades, mas que convivem com pessoas que estão nessas condições. E aí, eu vou dar meu exemplo. Eu tenho na casa de minha mãe, não moro aqui comigo, então é só para ilustrar mesmo. Eu tenho um irmão surdo-mudo que teve AVC, eu tenho um sobrinho diabético e tenho uma irmã que teve câncer e que fez uma cirurgia recente de uma hérnia totalmente incomum. Os 3 são público de alto risco. Né? São público de alto risco. Aí se eu for a uma sessão de loja, eu posso correr o risco de me infectar e contaminá-los. Eu sei que cada caso é um caso, mas eu entendo que a legislação ela precisa estabelecer regras gerais que possam tratar da forma como está escrito, os irmãos que apresentarem, os irmãos pertencentes ao grupo de risco ao novo coronavírus. Todas as regras transitórias falam uma ação pertencente ao grupo de risco, os irmãos pertencentes ao grupo de risco. Perfeito, isso está claro, está definido. Mas os irmãos que não são do grupo de risco, mas que convivem com pessoas do grupo de risco, que tratamento nós podemos dar? Eu penso que essa é uma reflexão que precisamos ter. O Vilela ele falou sobre a questão de espaços lá no ambiente da Petrobras que tem exaustor e tudo. Na parte de higiene, né, ele fala disso e trata também de que os ar-condicionados devem ter exaustor e tudo mais, mas nas lojas para poder dar essa renovada de ar. Tá certo? Então, foi pensado, não foi detalhado, mas pode ser mais detalhado. Tá? O Código Eleitoral, e aí quando o irmão Natanael e o Lorival fazem menção a essa questão da frequência, né, porque elas se completam, a leitura que eu faço é uma leitura mais sistêmica. Eu pego o inciso 14 do artigo 26 do Código da Constituição do Grande Oriente do Brasil, que diz que é direito da loja isentar os obreiros de seus quadros de frequência e contribuições. Esta regra maior está regulamentada no artigo 67 do RGF, que diz que ao maçom regular, veja que ele não fala de mestre maçom, companheiro maçom, aprendiz maçom, ele trata de maçom. O maçom regular, em qualquer grau, se ele estiver regular, ele tem o direito de pedir licença por 6 meses. E ele tem o direito de pedir, a Assembleia
referenda o pedido, autoriza o pedido de licença. Então, a ausência dele, em tese, está garantida. O que vai ser deliberado em Assembleia é a suspensão ou não da contribuição. A suspensão ou não da contribuição para daquilo que é de competência da loja. Por isso que eu entendo que o artigo 26 deu como direito de loja. Mas eu também entendo, numa interpretação extensiva, como trouxe o irmão Natanael, que se pode aplicar essa regra para situações em que seja possível se reunir em Assembleia, aplicando a própria Lei 14.000, a Lei Federal 14.000, que ela trata de assembleias virtuais. Então, de repente, a diretoria da loja pode se reunir numa situação de avaliar. O que diz o Lorival com relação ao artigo 9º, considera-se, eu vou pedir licença, tá, Lorival, para ler, considera-se eleitor o maçom que, no mês anterior à da eleição, atenda aos seguintes requisitos. Inciso 3. Tenha frequentado pelo menos 50% das sessões da loja nos 12 meses antecedentes. Ou aí traz as questões de dispensas, né, de percentual de frequência, que vai tendo uma gradação. Para nossa reflexão, nós estamos em julho, praticamente agosto de 2020. Nós vamos até outubro. Né? Esperamos, torcemos, pedimos ao grande arquiteto que, no máximo, até dezembro, saiamos da situação de pandemia para endemia, pelo menos, que aí a coisa ficou um pouco melhor. E aí nós poderíamos aplicar essa regra, que seria no mês anterior da eleição, de abril de 2021 para trás, pega o período de frequência. Vai ficar bem curtinho, mas é a aplicação literal da lei. Está corretíssimo, na minha opinião, o raciocínio do Lorival. Isso responde, sim, à situação. Mas, de qualquer forma, a gente trouxe para a reflexão, para que a gente possa ir amadurecendo e até colaborando com o Grande Oriente, lá em Brasília, né? o grão-mestre geral, o grão-mestrado geral e a soberana Assembleia, no sentido de pensarem como vão fazer. Tá? Eu quis só trazer a devolutiva do que os irmãos contribuíram, tá? Não para encerrar o assunto, mas trazer a devolutiva. E agradecendo a colaboração de vocês. Pela ordem agora, sim, estão contemplados? Então, agora, pela ordem, o Renato, depois o Jorge, aí o Fred pediu a palavra de novo. Mais algum irmão, por favor? Fred quer dar uma palavrinha sobre esse assunto, Fred? Tá. Abre o micro. Depois, tá ótimo. Renato, por favor, meu irmão, depois o Jorge. Bom, meus irmãos, as explicações advindas de vocês realmente são de grande valia. Agora, existe uma situação em que a gente cumpre ou não cumpre o que está determinado na lei, que foi estabelecido pelo grão-mestre nacional, nosso grão-mestre Múcio Bonifácio. E, pelo que eu entendi, na quarta-feira passada, no encontro que teve dos grão-mestres nacionais, conjuntamente com Múcio Bonifácio, entendeu? Se fizeram algumas perguntas. E aí, essa é que uma das coisas que são extremamente interessantes e que precisam ser levadas muito em consideração, tá bom? Primeiro, se saber se a sociedade nossa, no caso municipal, estadual e federal, gradativamente, hierarquicamente se falando, sobre essa questão de, por acaso, liberar ou não liberar, para que a gente possamos ter nossas sessões presenciais. Mas, em cima do que, por um acaso, foi determinado pelo grão-mestre Múcio Bonifácio, eu desejaria ouvir da própria voz do nosso eminente grão-mestre Cleito de Santana o que é que deverá acontecer se, por um acaso, liberado pelo o GOB nacional, entendeu? O que vai acontecer com as lojas que predeterminarem que não vão, vamos dizer assim, voltar, mesmo tendo condições de membros suficientes, mesmo obedecendo o protocolo, os protocolos, o que é que acontece com as lojas que, por um acaso, não vão querer obedecer tais situações? Como é que vai ficar a situação como essa? Então, eu passo a bola para o nosso eminente irmão Cleito de Santana, para que ele possa me dizer o que foi que, por acaso, ficou decidido em Brasília, naquele encontro. Cleito, você vai fazer uso da palavra agora ou podemos ouvir o Jorge?
Está sem microfone, Clairton. Toque o dedo no microfone, Clairton. Está sem microfone, Clairton. Dar a palavra ao nosso irmão Jorge. Ok, obrigado. Depois eu Jorge, por falo. favor. Tá ok? Perfeito. Ok, obrigado. Pode passar a palavra para o nosso irmão Jorge. Bom dia, ilustres irmãos. Estão me escutando? Alô? Tá Bom perfeito, dia. Jorge. Pode falar. Estamos Meus ouvindo. irmãos, ok, obrigado. Veja, primeiramente, parabenizar o irmão pela brilhante palestra de um tema tão conturbado. E eu gostaria de contribuir, talvez, com uma coisa que não tenha nada a ver com essa versão jurídica. A abordagem que nós estamos tendo é jurídica. Veja bem, o vírus ele continua a circular, mesmo com a redução de casos. Eu percebo, veja bem, a minha área é a área de exatas, eu percebo que mesmo em palestras de especialistas, as pessoas não entendem o que é uma curva exponencial. Veja, uma curva exponencial é aquela que o crescimento do seu filho tem. Ele é um bebê, daqui a pouco tempo ele está um homenzarrão, entendeu? Então, mesmo que esse número de casos caia, o vírus vai continuar circulando. E até que se tenha vacina, o retorno às nossas lojas significa relaxamento. E aí, meus irmãos, veja bem, o panorama de sermos alvos de uma nova contaminação é real. E aí a gente tem que revisitar a história para poder entender o presente. Veja bem, há 100 anos atrás, durante a gripe espanhola, o globo foi assolado por 3 vezes. A história chama de ondas. A primeira onda, a segunda onda e a terceira onda. A segunda onda, onde todo mundo tirou os seus protetores e jogaram fora, foi justamente a onda onde mais matou ser humano no globo. Então, veja bem, tivemos uma palestra recentemente de um irmão de Londres. E a frequência das lojas lá é muito diferente. Exemplo, frequência de 1 vez por mês, 2 vezes a cada 3 meses. Eu acho que durante esse momento é uma sugestão para poder contribuir, né? Nesse momento, a gente tem que pensar em coisas desse modelo. Diminuir essa frequência, aumentar a frequência online, entendeu? Para que, o mais importante, protejamos todos os nossos irmãos, na faixa de risco ou não. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado. Nós agradecemos, meu irmão, a sua contribuição e outra, a provocação da reflexão em cima do mundo jurídico não exclui todas as outras reflexões, tá? E todas são contribuições para a compreensão do tema. Eminente irmão Clairton, por favor, depois a gente ouve o Fred. Por gentileza, eminente. Boa noite, bom dia, meus queridos irmãos. Olha, deu um momento que nós temos que ter muita sensatez. Irmão Clairton, mete mais seu som, está muito baixo. Todos Meu nós irmão Clairton, seu som está dando microfonia, ele não está ficando bom. Temos que ter muito. Melhorou? Alô? Está me ouvindo? Agora está melhor. Agora melhorou, está picotando menos e não está dando microfonia. Portanto, meus irmãos, é um momento de reflexão, vamos ter paciência, cautela, porque eu sei que a situação é difícil, nós temos que pensar no futuro, no presente e no futuro, mas que não possamos também dizer que alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa terá que ser feita para que possamos retornar com segurança, sem prejudicar ninguém. É uma preocupação do Grande Oriente Sergipe, principalmente do GOB nacional. Alguns estados do Nordeste, Alagoas, 2 lojas já retornaram, Pernambuco, algumas lojas já retornaram, Rio Grande do Norte, e por aí vai. E, portanto, vamos ter um pouco de paciência, vamos ver o que é que podemos fazer. Outras soluções, o Soberano Grão-Mestre eles estão elaborando para que possamos ter conhecimento. E com referência ao que o nosso irmão Renato falou,
E, no momento, eu não vou falar o que aconteceu, porque vamos esperar que seja determinado um decreto para que todos tomem conhecimento. Que passou um momento, sei lá, de nervosismo e tal, e pronunciou alguma coisa que nos deixou preocupados. Mas isso, no momento, não vale a pena ressaltar. Vamos aguardar o que poderá ser realizado pelo Grande Oriente do Brasil. Eles estão atentos, estão preocupados também, e vamos aguardar. Vai dar tudo certo com as graças de Deus. Bom dia, velho. Fred, você que pediu a palavra. Tem mais algum irmão que pediu a palavra? Porque eu não vi mais além do Fred. Então, Renato, acho que com o Fred a gente pode encerrar as participações, aí você fazer os encerramentos. Eu, antes de ouvir o Fred, eu só pergunto aos irmãos que fizeram uso das palavras se a minha devolutiva ficou com alguma coisa pendente que vocês queiram retomar. Se for o caso, eu estou à disposição. Por favor, Fred. Perfeito, meus irmãos. Meus irmãos, falar de forma curtinha, só um fato que eu lembrei aqui, que foi abordado pelo irmão Jademir, e muito sabiamente, nós não sabemos quem é assintomático. Até porque não tem teste para fazer para todo mundo, e às vezes até os que têm com sintomas, às vezes eles não testam porque em algum local não tem. Só que aí, lembrando, inclusive, que o irmão de Jademir Câmara falou muito bem, que tem os assintomáticos que na gota de saliva pode transmitir. E, embora, lógico, tem pesquisas afirmando os dois. Tanto que os casos de transmissão por assintomático seja raro, como tem pesquisas dizendo que tem um potencial alto. Mas, se olhar, a própria Universidade Federal de fez um estudo sobre assintomáticos. E nesse estudo foram 3.047 exames, 407 exames positivos de assintomáticos, ou seja, em média 10%, se você olhar pela amostragem deles, em média de 10 a 13% é de assintomáticos. Sendo que Aracaju, por sinal, é o que teve maior percentual. É 13,1%. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem muitos irmãos idosos. E eu fico pensando realmente no aspecto que o irmão Jademir Câmara falou. E é a questão de que, como é que nós vamos fazer? Vai punir a loja que estiver fazendo isso? Que estiver dizendo, eu não vou reunir agora? Vai punir o irmão que disser, eu tenho receio, porque, desculpe, eu posso ter o receio de chegar e transmitir o pessoal da minha casa, por exemplo. Mas até mesmo, porque tentar na minha casa, se eu sou assintomático e a pessoa não tem nada ainda, quer dizer que a pessoa provavelmente, talvez não tenha, também seja assintomático. Mas, e será que eu não vou ter a possibilidade de estar levando para os meus irmãos, que são mais idosos? Porque eu vou ressaltar aqui alguns nomes, por exemplo, Tércio e Telmo, da Marcos Ferreira, que são também da Cotinguiba. São irmãos que têm uma saúde, de certo, frágil nesse sentido. Tá? Então, são situações que a gente fica atento. Bom, era só isso mesmo. E gostei da sugestão do nosso irmão Jorge também. A gente a gente fazendo aí poucas reuniões nesse período presenciais e a maior parte virtual, tá? Pode tentar fazer, então, essas poucas reuniões presenciais para resolver assuntos mais urgentes e deixar as reuniões virtuais tomando mais conta disso por hora. É só uma coisa que eu gostei da sugestão, porque é um meio termo. Eu aprendi na vida que nem um extremo presta, nem outro. Não adianta eu ficar com extremo medo. Mas também não adianta eu chegar e ignorar. É só. Obrigado aí. Bela exposição, meu irmão.
Bem, com relação à sua proposta de avaliação sobre a questão de punir o irmão, punir a loja, vamos nos valer da palavra do eminente, médico, que disse que esse tipo de assunto já foi abordado na última reunião com todos os grãos-mestres, está em processo de reflexão. Então, é uma coisa para a gente aguardar realmente. Tá? Com relação à questão do assintomático, infelizmente, não tem nenhuma norma que possa regular isso. Por quê? Porque a pessoa nem ela mesma se vê como sendo uma pessoa enferma. Ele não tem noção nenhuma. Ele está assintomático. E aí fica dificílimo para qualquer ambiente, qualquer instituição, qualquer fazer. A não ser que fosse determinado realização de sorologia prévia para todo mundo, 2 dias antes da sessão, para verificar se o irmão tem IgG, IgM, em qual nível, para saber se ele foi ou não está infectado. Além de ser caro, além de ser oneroso, é complicado. Né? Então, aí, infelizmente, com relação ao assintomático, eu concordo contigo, do risco, eleva bastante o risco. Mas se seguirmos o protocolo, tal como está posto aqui na circular conjunta, ela traz mitigação de risco. E lembrando sempre, tá? A circular, vejam que foi a primeira parte que eu extraí da circular. Ela não exclui, né, as regras estabelecidas pelos entes públicos, pelas autoridades públicas competentes com relação à segurança, higiene e procedimentos. Então, a palavrinha que eu penso que a gente pode fechar aqui, diante do meu agradecimento, é a palavra bom senso. Bom senso. Tá? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao grande arquiteto do universo pela oportunidade, renovando o agradecimento ao eminente Clairton, ao poderoso irmão Gerson, perdão, sempre me reporta ao Gerson, Renato, desculpa, ao Renato pelo convite para participar desse bate-papo. Não foi palestra, tá? Embora alguns irmãos tenham assim adjetivado, é um bate-papo. A ideia realmente foi fazer um bate-papo para provocar reflexão. Agradeço a todos os irmãos que se dispuseram a tirar um pouco do seu tempo, da sua manhã de sábado, para dividir conosco a sua experiência, o seu conhecimento. E o que eu procurei fazer aqui foi provocar, tal qual a gente tinha feito lá na Tiradentes, né? Provocar a reflexão, provocar o debate para que a gente possa pensar mais e melhor a nossa maçonaria e o nosso Grande Oriente. Muito grato a todos pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade. Renato, você como meu convidante, eu devolvo a palavra para ti para você tocar aí o barco. Muito grato. Muito obrigado, palestrante Jadir Câmara. Como sempre, pessoa extremamente gentil. E é óbvio que a gente pensa se algum irmão ainda quer se manifestar. Se tiver algum que, por acaso, seja breve, pois, afinal de contas, já está um pouco tarde, né? Entendeu? Então, eu vou fazer na escala ascendente o fechamento da nossa, chamada nossa sessão. De antemão, vou dizer para vocês que nós tivemos 21 presenças. Tivemos aqui as lojas Marcelhesa, Marcos Ferreira, Tiradentes, Harmonia Laranjeirense, Estrela de Davi, Lealdade Cotinguibense, Piauitinga, Clodomir Silva, Sérgio Godai e Cotinguiba presente, cada um com suas devidas representações. Teve um irmão chamado Jaime Aquino, que deve ser de conhecimento do irmão Jademir Câmara. Eu não sei qual é a loja dele nem o Oriente. Mas depois ele me passa isso no privado. Tá bom? Então, na escala ascendente, eu passo a palavra para o nosso supersecretário, chefe de gabinete, o irmão Roselito Paulo. E depois, para que eu feche a sessão, que por acaso seja passado para o nosso eminente grão-mestre Clairton de Santana, para que assim encerre a nossa palestra. Muito obrigado a todos e um bom dia. Irmão Roselito, à vontade.
Tudo bem. Foi boa a presença de todos. Boa presença de todos. Uma boa discussão que ainda está pendente. Eu só lembro que, conforme está acontecendo na esfera federal, do governo federal, nós temos a Constituição que dá vários direitos e vários deveres para várias pessoas, para vários grupos, vários núcleos, e que, em face da pandemia, situações foram criadas que, se a gente comparar com a Constituição, elas quebram, né, em muita Constituição. Inclusive, aquela situação de a pessoa ser presa ter que ter algum processo, aquelas convencionais que só podem ser presas naquelas situações, e tiveram muitas pessoas sendo presas porque simplesmente estavam correndo na praia, né, ou estavam sentadas na praça. Então, a gente viu que, em nome da pandemia, muita coisa foi quebrada. Eu acho que essa situação que está buscando resolver o problema das nossas lojas em relação à pandemia, não há necessidade de se alterar a Constituição, porque é uma situação anormal, uma situação que a gente não sabe qual o prazo que vai acabar, mas que tem prazo para acabar. A pandemia não é contínua, não é eterna. Então, desta forma, não há necessidade de se alterar a Constituição ou de se confrontar a Constituição por causa de uma pandemia, por causa que a coisa é temporária, é efêmera. Quanto ao pessoal do grupo de risco, eu gosto de lembrar que o pessoal olha para minha cara assim, me vê novinho, beleza, só que eu sou um infartado, eu também estou no grupo de risco, né? Então, assim, cada um tem a sua situação, cada um tem a sua consonância. E essa resolução do soberano grão-mestre geral, ela foi muito clara. É o maçom que vai se declarar. Não precisa de médico, não precisa de nenhuma outra colocação, é ele que se declara. Então, acho que baseado nisso aí já facilita muita coisa para nós. Eu parabenizo o irmão Jademir Câmara, suas colocações jurídicas foram essenciais, foram plausíveis, parabéns por isso. Eu gosto muito quando se coloca a reflexão, porque eu sou da área de filosofia, e filosofia ela é boa, porque ela não precisa responder nada, ela só joga a confusão no ar, joga a dúvida no ar e deixa que as pessoas pensem para, através do bom senso, conseguirem alcançar uma solução plausível para todos, né? E isso é muito importante. Nós estamos assim meio vendidos, porque ontem mesmo vi uma live sobre isso, e que cientificamente não tem nada que seja comprovado. Tudo aí, como o nosso irmão Jademir falou no início, são pessoas querendo aparecer, então colocam isso, colocam aquilo e vai assustando a população. Mas cientificamente comprovado, cientificamente batido, nós não temos nada sobre a pandemia. E é de se notar, na área médica, que todos os vírus têm um comportamento bem parecido, né? Bem semelhante em termos de pandemia, né? Todos eles acontecem, eles eclodem, atacam várias pessoas, algumas morrem, algumas são grupos de risco, mas elas têm uma situação que daí permite você criar as curvas exponenciais, as curvas de acompanhamento. O bom é que a gente mantém a nossa maçonaria firme e dizer para todos que estamos lá de pé à ordem no nosso Grande Oriente do Brasil. Nós não estamos dormindo, nós estamos sempre em contato com o soberano grão-mestre geral, principalmente através do nosso eminente irmão Clairton. Nós estamos acompanhados e nem sempre dá para a gente dar aquela pronta resposta ou aquela resposta impositiva que a maioria dos irmãos gostam de ouvir. Geralmente os irmãos cobram de nós ou um sim ou um não. E para se efetivar um sim ou não, a gente tem que ponderar muito, tem que conhecer, estudar bastante a legislação para que a gente possa dar uma resposta que às vezes nem seja do nosso gosto, da nossa preferência, mas que seja uma resposta que seja efetivamente maçônica, né? Coberta de sabedoria, coberta de ponderação, coberta de tolerância, coberta de vigilância. Dizendo isso, um bom final de semana a todos e aquele tríplice fraternal abraço virtual. Fechando a nossa sessão, passando para o nosso eminente grão-mestre, para que assim ele possa nos dar a honra de fechar a sessão. Pode falar, meu irmão. Eminente. Meus irmãos,
Eu agradeço penhoradamente a todos que estão participando hoje nessa primeira reunião do Colégio Maçônico virtual. No próximo mês teremos outras, até o final do ano. E pedindo ao grande arquiteto do universo que nos dê uma luz para que possamos seguir essa luz democraticamente, em paz e harmonia, e que essa pandemia, aos poucos, vá acabando, terminando, para que possamos ter o prazer de estarmos todos juntos. Parabéns, meu nobre irmão Jademir Câmara, pela sua belíssima palestra, reflexões sobre os efeitos da pandemia. É preocupante, mas com Deus na frente e com a fé que nós temos em querer superar todos os obstáculos, nós chegaremos a um determinador comum. Que o grande arquiteto do universo dê um bom dia, um bom final de semana a todos e, quem sabe, se logo, logo nós estaremos todos juntos. Um bom dia, um bom final de semana. Deus abençoe a todos. Então, dando por encerrado, gente. Um bom dia para todo mundo. Bom final de semana para todos. Muito grato. Um abraço. Bom dia. Bom Bom dia dia, para um todos. final de semana maravilhoso para todos. Bom dia para todos também. Saúde e força, meus irmãos. Amém. Um Bom bom dia, final bom de semana dia, para bom todos. dia. Bom dia para todos. E, Tchau, tchau. e cumprimentar aqui que eu Bom não dia, meus irmãos. cumprimentei meu eminente mestre na ocasião. Bom dia para todos e meus parabéns ao irmão Jademir Câmara. Obrigado, Irmão irmão. Jademir, deixe seu contato fazendo favor, que eu perdi seu número. Eu tinha e perdi. Eu passo para você. Eu passo para você, meu afilhado. Daqui a pouco. Ah, meu padrinho. Olha aí, meu padrinho aí. Um abraço para todos. Bom final de semana. Um abração. Irmão Diego, vou te ligar agora, falando nisso. Tá certo, meu irmão. Perfeito.